Apocalipse capítulo 6. O último livro da Bíblia. O Apocalipse é a revelação, ou o Armagedon, segundo a teologia. Nós vamos pregar hoje sobre o que há de acontecer daqui em diante. Não o que aconteceu, ou talvez está acontecendo, mas o que vai acontecer daqui em diante. Por favor, pessoal, pelo amor de Deus, não converse na hora da palavra. Evita conversar, porque se você perder a palavra, você perdeu tudo, e não tem como mais voltar atrás, amém? Se você perdeu a palavra, você perdeu tudo, pode ir para casa, porque se a palavra você perdeu, não tem mais o que você fazer aqui dentro. Não é o momento da oração que vai resolver a sua questão, e muito menos a sua vida. É a palavra que vai trazer vida, amém? É o Evangelho de Cristo. E quando nós ouvimos o Evangelho de Cristo, e o Evangelho constrange o homem que está dentro de mim, ou o velho homem, ou a carne que grita para fazer a vontade dela, automaticamente o Evangelho causando esse constrangimento, a minha vida vai começando a criar outro rumo, mas em direção ao Evangelho de Cristo, a salvação e a redenção da minha alma. Quando o Evangelho cria dentro de mim esse constrangimento. Agora, quando eu ouço o Evangelho e não cria nada dentro de mim, foi apenas uma história contada de cima do altar, não adianta de nada, foi como se você nem estivesse aqui. Essa é a realidade, amém? Apocalipse capítulo 6, depois disso os obreiros podem citar também. Nós vamos falar sobre os 7 selos. Os 7 selos que foram abertos, e outros que serão abertos pelo Cordeiro. Para que você possa entender, eu vou explicar para você sobre o Apocalipse capítulo 6. É necessário que você entenda o capítulo antes, capítulo 5. Porque pela palavra, o único que foi digno de abrir os 7 selos foi o Cordeiro. Quem que foi o Cordeiro que foi levado como ovelha muda, matadouro, em forma de sacrifício? Foi Cristo. Foi Jesus Cristo, por meio do sacrifício. Ele, pelo meio do sacrifício, levar os nossos pecados, as nossas transgressões, e hoje temos vida por intermédio dele. Ele se tornou o único homem digno de poder abrir os selos que estava nos céus, e homem nenhum, nem na terra, nem nos céus, nem debaixo da terra, teria dignidade de abrir, muito menos os anjos. Somente um, somente Cristo. Se você ler no capítulo 5, você vai ver que João, ele fala que ele chorava muito por ver que ninguém era digno de abrir. E no Apocalipse capítulo 5 fala sobre o reinado de Cristo, por ele ter morrido e ele ter recebido essa dádiva para poder abrir o selo. O ancião pega João e fala: olha, vem cá, não chora mais, porque tem um que é digno de abrir. E nós vamos mostrar agora os 7 selos, que uns já foram abertos e outros ainda serão abertos. Não acha você que o Apocalipse vai acontecer? Já está acontecendo. Por isso que a Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hebreus fala: e quando os ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Ele vai falar para você. Guarde essa palavra dentro de você. Diz assim, Apocalipse capítulo 6. Presta muita atenção, por favor. A abertura dos primeiros 6 selos. Vão ser abertos os 6 agora. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. Olha só, um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Eu vou ler, depois eu vou explicar. Presta muita atenção. E havendo aberto o segundo selo, que agora é o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem um aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto,
e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E houve uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. O que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com pestes, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira, lançada de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas do seu lugar. Chegou a parte que a gente pregou semana retrasada. E os reis da terra, e os grandes, e ricos, e tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos no rosto daqueles que estão assentados sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Até aí. Quando Cristo ele morre na cruz, o diabo não sabia do propósito do sacrifício. Quando Cristo está sendo levado, porque a Bíblia diz que quando Judas, antes de ele tomar da ceia, participar da ceia, quem que entrou pela boca de Judas? O diabo, Satanás. Jesus fala que tem 12, mas um é o diabo. Jesus falou isso. Está vendo aqui, pessoal? Tem 12. Estou falando aqui, no tempo de Jesus. Desses 12, um é o diabo. Mas o diabo entrou quando na vida de Judas? Antes de Judas tomar da... Por isso eu falo, cuidado quando você vai participar da ceia. Porque você pode participar da ceia como se fosse uma pessoa totalmente mudada, definida pelo Espírito de Deus. Mas o que comanda é o que está dentro de você. O que manda é o que está. Quando Judas traz Jesus, ele já há muito tempo planejava por isso. Mesmo no tempo da ceia, mesmo quando ele estava do lado de Jesus, a coisa que mais ardia dentro do coração de Judas era o dinheiro. Então a primeira oportunidade que ele pudesse trocar Jesus, ou para ganhar dinheiro, ele trocaria. Então no momento da ceia, o diabo entrou pela boca dele. Ele vai lá, vende Jesus. E quando Jesus é vendido, quando o diabo estava pensando que estava conseguindo, Jesus estava na cruz, o seu sangue estava se invertendo. Quando Cristo diz: está consumado, ou seja, não há mais condenação para vocês, o véu se rasgou. Como falamos semana passada, temos livre acesso ao Pai. A religião não impõe, não coloca impedimento sobre a nossa vida para a gente ter livre acesso ao Pai. Hoje é pela graça. Hoje nós somos salvos porque é dom de Deus, não vem da gente. A Bíblia mesmo diz: vós sois salvos pela graça, por intermédio de Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é dom dele, somos salvos por ele. E ele vai salvar quem ele quer, quando ele quer e da maneira que ele quiser. Espera aí, então Deus está sendo injusto? Não, porque a condenação era para ser para todos. É ou não é? Simplesmente ele comprou alguns por um alto preço. Pastor, não é o mundo inteiro? Não, porque a Bíblia fala que todos os dias Deus acrescentava na igreja aqueles que haviam de ser salvos. A Bíblia fala que Cristo
foi a propiciação pelos nossos pecados, e não somente nosso, mas do mundo inteiro. Ah, tá aí, pastor, é do mundo inteiro. O mundo inteiro não significa todas as pessoas, porque a Bíblia também fala que o mundo jaz no maligno. Então você jaz no maligno, não é? O mundo não é universalista. O mundo significa tribos e nações, porque em Romanos 1,16, Paulo mesmo disse: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é salvação para todos os que creis, tanto para o gentil, também para os gregos. Ou seja, línguas diferentes, povo diferente, o mundo. Quando você faz um aniversário, alguma coisa, você fala: olha, você vai convidar quem? Vou convidar todo mundo, né? Não significa todo mundo, significam aqueles que você conhece. Cristo morreu por todo mundo, não o mundo inteiro, mas para aqueles que Ele escolheu. Os vasos de honra de Romanos capítulo 9. E os vasos de desonra, pastor, sabe quem são os vasos de desonra? O vaso de desonra até frequenta a igreja, ele frequenta a igreja. O vaso de desonra é aquela pessoa que até vem para a igreja, ouve a palavra, mas não muda nada. A vida dela não transforma, a vida dela é a mesma coisa. A palavra entra no ouvido e sai no outro, mas está na igreja, está ouvindo a palavra, mas não criou nenhum constrangimento dentro dela. Ela acha que ela nunca vai morrer, ela acha que ela nunca vai padecer. Uma coisa que eu vou ter certeza do que eu vou falar agora, até Paul Washer também fala isso em uma das pregações dele. Daqui a 100 anos, eu vou chutar alto, lá na frente eu vou chutar, daqui a 100 anos, todos que estão aqui sentados nessa cadeira ouvindo esse evangelho agora, uns de vocês estarão no céu e outros gritando no inferno. Daqui a 100 anos, estou chutando alto, alguns de vocês estarão no céu, alguns, e outros estarão gritando no inferno, que estarão gritando no lago que arde com fogo e enxofre. O evangelho está sendo pregado, amém? Se nós olharmos agora o selo, como disse no primeiro versículo do capítulo 6, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, e olhei e vi dos 4 animais que diziam como em voz de trovão: vem ver. E olhei um cavalo branco. Quem que é esse cavalo branco, pastor? E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Muitos pastores dizem que esse cavalo branco é o anticristo. Eu digo que não. Por que eu digo que não? Porque tudo em Apocalipse, quando define para o cavalo branco, vestes brancas, representa para Cristo, representa para Ele. A Bíblia fala aqui que foi dado uma coroa. Romanos capítulo 6 fala que nós temos que se revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos suportar os dias maus. E revestir de toda a armadura, o capacete da salvação, ou a coroa da salvação. A coroa representa a salvação. A Bíblia aqui fala que ele saiu vitorioso para vencer, mas a Bíblia fala que o anticristo vai chegar um momento que ele vai perder, que é o momento que ele, o diabo e a besta, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Então já não é o anticristo aqui, e muito menos a besta. Pastor, mas então é Jesus? E também não é Jesus, porque é ele que está abrindo o selo. Como é que pode alguém abrindo o selo ao mesmo tempo sair dele? É ou não é? Não é Jesus. Quem que é então, pastor? É a espada. A palavra. Esse cavaleiro branco é o evangelho que está saindo para vencer. É o evangelho de Cristo. Ele está saindo, o evangelho não perde. Por que não perde? Eu, por exemplo, o dia que acontecer a perseguição da igreja, que vai acontecer, o dia que me prenderem para calar a minha voz, eles podem calar a minha voz, mas o evangelho vai continuar sendo pregado. Amém? O evangelho não perde. O evangelho sempre vence. Ele está saindo para vencer. Por isso que Paulo fala no mesmo capítulo que eu acabei de falar: o evangelho é poder de salvação para todos os que creem. O primeiro cavaleiro é o evangelho. Então o primeiro já foi aberto, o evangelho já está sendo anunciado depois da cruz. O evangelho é boas novas. Antigamente não tinha o evangelho de Cristo. Depois da crucificação, a ressurreição, e quando o apóstolo Paulo começa a pregar a palavra para os gentios, para os gregos, para todo aquele povo do passado, começa a se anunciar as boas novas. Como Paulo disse: bom, suave é os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então o cavaleiro branco é o evangelho, já foi aberto. O primeiro selo já foi aberto, e o evangelho está sendo pregado hoje. Então o primeiro selo já foi aberto pelo que a gente está pregando.
pelo que outros pastores pregaram lá atrás, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, e após a crucificação de Cristo. Aí diz do segundo: e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo. Que cor que é o cavalo? Vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirassem a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Qual que é o segundo selo? Quem quer chutar aí? A guerra. Tudo isso não é o diabo. Tem nada a ver com quem que estava autorizando a isso, pessoal? O próprio Deus. As guerras, o evangelho, a fome que a gente vai chegar, a morte que a gente vai chegar, os mártires sendo mortos, tudo por permissão de Deus. Os selos foram abertos, as coisas que haviam de vir e as coisas que ouvem, tudo permissão de Deus. Como a gente falou, até para Jó perder tudo que ele tinha por intermédio do diabo, teve que ser da permissão de Deus. Por isso que eu falo que quando o diabo estava vendo Cristo na cruz, já estava brandeando o hino da vitória dele, o diabo falando em outras palavras para Deus: está vendo, o filho que mandasses para a terra crucificaram, e agora a vitória é minha. Mas não sabia ele que aquilo era o início de uma grande vitória para o povo de Deus. O poder da morte estava na mão do diabo, o poder da vida e da morte estava na mão do diabo. Pastor, não, estava na mão de Deus. Isso é escrito em Hebreus capítulo 2, 14. Não precisa abrir que eu vou ler para você. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então o império da morte estava na mão do diabo. Pelo sacrifício da cruz se aniquilou, porque a Bíblia diz que o inferno e a vida estão nas mãos de Deus, de Cristo Jesus, está na mão dele. O inferno, por exemplo, estava falando com os obreiros agora no escritório: pastor, quem morre e vai para o inferno está sendo atormentado pelo diabo. Onde tem isso na Bíblia? Não fala que o diabo está atormentando ninguém lá embaixo, porque em Apocalipse 20:10 é ele que vai ser atormentado. Como é que pode o diabo sendo atormentado atormentar alguém? É ou não é? O diabo está no mundo. O mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando aquele que ele possa tragar. Então quando alguém fala assim: está lá o diabo, com tridente, ou está atormentando, não tem nada lá, o diabo não está. Somente o homem que está ao direito morreu uma única vez, depois disso vem o juízo, ele está sendo julgado. Mas depois de tudo que acontecer, o diabo, a besta, o anticristo, Satanás, seus demônios e os ímpios serão lançados no lago que arde com fogo, para ser atormentado pelos séculos dos séculos. Então o diabo vai ser atormentado. Agora ele atormenta aqui no mundo, é ou não é? Aqueles que são deles. Ele tenta colocar pedra de tropeço naqueles que são filhos de Deus. Ele não pode tocar na gente, porque a Bíblia diz que o portão dos infernos não prevalecerão contra a igreja. O diabo não pode prevalecer contra a gente, mas ele pode intentar acusações. Ele pode tentar nos afligir. Ele pode tentar colocar na nossa mente o nosso passado. Tem muita gente que se abala com o passado. Como assim, pastor? Tem muita gente na igreja hoje, infelizmente, que o passado dela corrói ela ainda. Sabia disso? O passado dela, o que aconteceu lá atrás, ela não conseguiu esquecer. Ela não conseguiu esquecer, o passado está corroendo. Ela não dorme à noite direito por causa do passado. Tudo que está de ruim do passado ainda está atribuído na vida, no presente dela, e ela não consegue ter uma vida íntegra com Deus. Então o diabo sendo lançado no futuro, no lago que arde com fogo, com enxofre. O diabo não está no inferno tormentando ninguém, enquanto isso ele está aqui. E ele sabe que ele vai ser no último dia condenado pelos séculos dos séculos. Então o que ele quer fazer? Quer levar o máximo possível de pessoas junto com ele. Aquele que ele pode levar, ele vai levar. Mas ele leva quem, pastor? Pessoas fracas de mente, pessoas que não querem nascer de novo, pessoas que não tiveram encontro com Cristo, que não tiveram um novo nascimento, pessoas que rejeitam a palavra pelas obras. Podem estar aqui hoje ouvindo esse evangelho, podem estar aqui a palavra penetrando no íntimo do coração dela,
mas negam com as suas próprias obras o Evangelho de Cristo. Lisonjeiam-se por si mesmo, por si próprio, deixam a presunção, o orgulho, a soberba tomar conta do seu coração. Estou negando o Evangelho, mas estou dentro da igreja. Não se preocupa, é aquilo que eu falei e vou falar de novo. Daqui a 100 anos, muitas pessoas daqui estarão gritando pelos séculos dos séculos, eternamente. Não é um pouquinho, não é 10 anos, não é 20 anos, não é 30 anos, é eternamente. E mais, é junto com o diabo, com a besta e junto com o anticristo. Imagina você, meu amigo, é motivo de você se preocupar. Imagina você no último dia que vai perder sua salvação, você do lado do diabo, sendo atormentado por Deus, porque a própria palavra de Deus diz que o inferno, o lago que arde com fogo e enxofre, é o sinal da ira, da cólera, de toda a gritaria de Deus. E o inferno também é um dos maiores sinais de justiça do nosso próprio Deus, porque se não existisse o inferno, não existiria justiça. É necessário que Ele condene os ímpios na sua impiedade, é necessário que Ele traga para si o injusto na sua santidade. É necessário que isso aconteça. Deus não é injusto, não, simplesmente Ele julga cada um segundo as suas obras, é ou não é? Por isso que aqueles que sabem o que fazem não temem a sua colheita lá na frente. Se você estiver plantando aquilo que o seu coração tem desejo, meu amigo, se você estiver trazendo para si o que sua carne gosta, lá na frente você vai colher corrupção. É isso que a palavra fala. Mas se eu estiver plantando no Espírito, lá na frente eu vou colher a vida eterna. É isso que fala no livro de Gálatas, se eu não me engano é Gálatas. E a gente está hoje aqui posta, como diz a palavra de Deus e como Paulo falou, a pedra de esquina, aquela que foi colocado como cabeça para a salvação de todos os homens, mas os homens rejeitaram, não conheceram. O Evangelho está sendo pregado hoje, como a gente sempre fala, o Evangelho da graça não impõe a gente fazer o que a gente quer, porque somos salvos pela graça, pastor. Já que eu não preciso fazer nada para a minha salvação, então eu não preciso mais estar aqui dentro, né? Se Cristo quer me salvar, Ele vai me salvar. Agora, se eu estiver condenado, não vai ter diferença nenhuma. Aí que você se engana, porque quem é nascido de novo pratica as obras daqueles que nasceram de novo, de uma pessoa que teve um novo nascimento. Porque primeiro João diz que aquele que peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, desde lá do começo. O diabo vem pecando com orgulho, com soberba, colocando pedra de tropeço na vida dos homens de Deus. Mas só cai aqueles que não estão firmados na fé. Amém? Segundo cavalheiro, ou segundo selo, é a guerra. E eu preciso falar? Está para estourar uma guerra. Está para estourar uma guerra aí, China, envolvendo Estados Unidos, envolvendo Rússia. Se acontecer, Brasil está no meio. Mas não falo pelo povo, eu falo pelo que está escrito. Guerras e rumores de guerra. Esse vírus, para mim, é uma guerra química que a China lançou, uma guerra que a China venceu, sem precisar dar um tiro. Né? É só você olhar através desse vírus, aonde foi a economia da China, lá em cima. É aquele negócio, eu quebro as tuas pernas, depois eu te vendo muleta. Né? Tudo veio de lá, a máscara veio de lá, a vacina veio de lá. Só não enxerga que não quer uma briga política. Volta a frisar, o vírus mata? Mata, claro que mata. Mas eu não posso deixar de vir para a igreja porque eu tenho medo do vírus, não é? Não, pessoal. Sabemos que temos que se cuidar. A gente se cuida aqui, se cuida na empresa, se cuida em todo lugar. Mas não posso deixar de ouvir a palavra, porque eu sei que se eu ficar em casa, minha fé vai se esfriar. Eu sei que se eu ficar em casa, eu não vou ter mais a mesma intimidade com Deus. Pastor, mas eu não preciso vir para a igreja para buscar Deus. Claro que não. Mas a palavra é pregada aqui. Se a palavra não for pregada, como é que você vai ouvir? Como é que ouvirão se não tem quem pregue? É isso que Isaías fala. Se eu estou pregando, você hoje está conhecendo a palavra da verdade, amém? Então é necessário que você venha para a igreja para ouvir a palavra. A venda dos seus olhos foram tirada porque você teve que vir para a igreja. Porque se você estivesse em casa, você não saberia diferenciar a lei da graça. Ou não é? Se você estivesse em casa hoje, ainda você estaria usando o óleozinho ungido, a arca da aliança, jogando sal dentro de casa para quebrar. Meu amigo,
é necessário que a gente esteja aqui para ouvir a palavra de Deus. Volta a frisar, Deus não habita nisso aqui, Deus habita nisso daqui. Amém? Apocalipse 6, paramos aonde? 5, né? E havendo aberto o terceiro selo, houve o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei e eis um cavalo preto. Essa é uma das mais fortes. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E houve uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Outras palavras fala denário. E 3 medidas de cevada por um dinheiro, ou talvez o denário. E não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro selo é a fome. Coisa interessante. Uma medida de trigo por um denário, ou por um dinheiro. Se você ler o livro de Atos ali em diante, quando um homem recebia um denário era o salário de um dia inteiro de uma pessoa trabalhada. Se você pegar a história dos homens do passado, até a parábola do homem da vinha, que ele chamou os servos para trabalhar, uns vieram primeiro de manhã cedo, outros já vieram à tarde, porém eles receberam o mesmo valor, cada um recebeu um denário, um dinheiro, receberam igual. O denário é o dinheiro trabalhado do dia todo. Vamos botar um exemplo no dia de hoje. Um dia trabalhado seu deve ser o quê? 80, 90 reais? Ou 100 reais, não sei. Quanto? 200? A senhora está rica, hein, Alveira? Olha só, hein? Também queria ganhar 200 por dia. Mas vamos lá, mais ou menos, medir entre 80 e 90. O Breno está rico, mas a gente é 80 ou 90, né? Vai chegar um tempo que já está acontecendo, que uma medida de trigo vai custar 100 reais, 80, uma medida. Está vendo como está subindo as coisas? O arroz está caro, tudo está ficando caro, gasolina está caro. A cevada, a cevada, eu acho que dá para cavalo comer também. Se eu dar a cevada lá para cavalo, é uma ração, é um cereal, a cevada. Se você olhar pela palavra, a cevada era a comida do pobre no tempo passado. 2 coisas que os pobres comiam no passado era o trigo e a cevada. A comida mais simples se tornou mais cara. E se você for ver, ele fala aqui: só que não mexa no vinho e no azeite. No tempo passado o azeite e o vinho eram as coisas mais caras. Pode ver que quando Jacó vai fazer um voto com Deus, ele pega a pedra que estava posta como cabeça em travesseiro dele, ele derrama o azeite, como era a coisa que ele mais tinha de precioso, a coisa mais cara que ele tinha, e faz um voto com Deus. E o voto que ele faz com Deus é para que Deus proteja ele na caminhada, que não falte nada de vestir, nada de comer, etc e tal. Em outras palavras, toca naquilo que é do pobre, mas não toca no que é do rico. Pode ver que aumenta tudo que é do pobre, as coisas mais básicas, né? Mas não mexe nada que é do rico. Está acontecendo agora. E esse selo que João está vendo Cristo, o Cordeiro, abrir, está acontecendo agora. Vai chegar um momento que o pai de família não vai ter mais condição de colocar comida na mesa. Isso não é daqui a 30 anos, 10 anos, já está acontecendo, meu Deus. Para você ver, para você fazer uma compra hoje é uma guerra, vai quase o salário todo. Antigamente não. Com pouco que você tinha, 100, 200, você já fazia a compra do mês e sobrava dinheiro, né? A cada dia vai se tornar mais difícil. É isso que a palavra está falando. Não acha você que vai melhorar não, com pessoas no governo. Vamos eleger tal. Não, pessoal, tira isso da cabeça. Vai piorar. Pode botar quem for, a tendência é piorar. Não acha você que colocando qualquer... Não, pastor, tal fulano vai mudar isso. Vai não, pessoal. A palavra fala isso. Pode mudar para eles, como diz a palavra, para os ricos, né? Como estão tendo o privilégio agora. Mas para os necessitados, a coisa vai ser difícil, como já está sendo. A coisa vai ser árdua, como já está sendo. Para os filhos de Deus, então, nem se fala. Pode melhorar para quem é ímpio, mas escuta o que eu vou falar para você que é cristão. A cada dia que passa, você está sendo como a ovelha levada ao matadouro. Pode chegar a sua vez. O dia que a igreja ser perseguida pode ser você. Nós estamos numa fila em direção ao matador. Cada um tem a sua vez de ser morto. Né? A
própria palavra vai falar isso. Vai chegar o momento que todos aqui, todos que são cristãos, que permanecerão até o dia da perseguição, todos vão ser perseguidos. E os que negarem a Cristo vão ser condenados. E os que não negarem vão ser mortos, vão ser alvejados, vão ser decapitados. Você, seus filhos, sua família, por não negarem a fé, por não negarem a Cristo. E hoje a facilidade de pessoas que estão dentro da igreja para negar o Evangelho de Cristo, meu Deus, é muito mais fácil. Quantas pessoas não vieram hoje por causa da chuva? Por causa da chuva. Imagina o dia que acontecer essa perseguição. Imagina o dia que a igreja for fechada, que o governo fechar a igreja e não poder mais ser culto, e começar a falar assim: agora os cristãos vão ser perseguidos. E aqueles que não negarem a Cristo vão ser mortos. Primeiro vai ser torturado. Eu estava vendo o vídeo de uma mulher lá na China, na Coreia do Norte. Ela foi tão torturada que ela saiu de lá deficiente. Um vídeo deles colocando o espeto, aquele espeto de churrasco grandão assim, entre as unhas dela, bem no meio das unhas, nos pés da mão. Espancaram a mulher de tal forma que ela ficou deficiente. Não acha você que não vai acontecer aqui? Vai acontecer. Você é cristão aqui, vai para a Coreia do Norte, meu amigo. Vai para a China, meu bem. Vai lá, você vai ver o que é o Evangelho lá. Estão começando já a tirar as cruzes de cima das igrejas. Teve a maior igreja da China que foi derribada. Ninguém anuncia isso, porque a perseguição vai ser em oculto, ninguém vai ficar sabendo, para não acontecer um alvoroço. Daqui a pouco vai acontecer aqui. Já estão começando a preparar. As igrejas têm que ter 25% de capacidade. Daqui a pouco fecham a porta. Daqui a pouco vai ser crime pregar o Evangelho como está sendo. Eu tenho um vídeo no meu celular guardado, que eles vão fazer de tudo para calar a voz do cristão, para calar a voz daqueles que são de Deus. Tem um camarada do PT, que está um vídeo rolando na internet, é o que está rolando na internet, que ele fala assim: a gente tem que acabar com as igrejas. É com as igrejas que a gente tem que acabar. O camaradinha Lula botou culpa nas igrejas, que morreram tantas. Eu não sou de político nenhum, tirei isso da sua cabeça. Não sou Bolsonaro, não sou Lula. Eu não estou ganhando nada com isso, amém, pessoal? Bolsonaro ganhando, Lula ganhando, para mim não vai mudar nada. Para mim, se eu morrer nessa terra pelo Evangelho, eu ganhei a maior riqueza dessa terra. Mas o Lula disse que as causas das mortes que aconteceram do Covid foi as igrejas. E os que mais estão dando exemplo de distanciamento, com máscara, é a igreja. Passa agora numa lanchonete e vê se não está lotada. Vê se o pessoal está respeitando. Passa amanhã num banco, quando o pessoal vai receber, vê se o pessoal está obedecendo. Não está obedecendo. Mas as coisas para os cristãos vão se tornando mais difíceis. O pior estágio, o último estágio que vai acontecer na vida do cristão é quando eles serem perseguidos. E não somente serem perseguidos, mas também serem ali diante do policial, diante daquela lei, todos sendo judiados, sendo decapitados, apanhando na frente de outros para que intimidam os outros. Imagina você vendo o pastor chegando aqui, os oficiais da lei prendendo o pastor, batendo o pastor, decapitando. Muita gente vai sair daqui correndo. Não, eu vou negar Cristo, eu não quero isso para mim não. É como eu sempre falo, se a pessoa já nega hoje por um pecado, imagina no dia da perseguição. E não está muito longe para acontecer não. E que aconteça o mais rápido possível. O mais rápido possível. Por isso que eu digo: desperta, tu que dormes, acorda enquanto é tempo. Você é cristão aqui, meu amigo. Você é cristão. Você está aqui hoje, você é cristão aqui. Mas espera o dia que acontecer a perseguição. Quero ver se você é cristão nisso. Por isso que eu tenho que preparar você para o dia da perseguição. Por isso que igrejas cheias, quando serem perseguidas, todas essas igrejas vão negar Cristo, porque não é pregado Cristo, é pregado prosperidade, é pregado dinheiro, é pregado riqueza, tudo isso é pregado, mas Cristo não. Chega numa igreja lotada e fala para aquele povo: o dia que vocês serem perseguidos, vocês vão ser decapitados, vocês vão ser mortos em amor a Cristo. Tchau, perna para quem te quer. Não é isso que eu aprendi. Ou seja, temos que começar a ensinar agora. E é isso que vai acontecer quando o selo da guerra, como já foi aberto, quando começar a ter guerra, como está acontecendo, o cavaleiro da fome, como vai ser vendido.
um punhado de trigo por um denário, como as coisas estão se tornando cara. Porque se você for ver por esse vírus, ele é tão sinal de Deus, uma coisa tão verdadeira, porque não pegou um ou dois países, pegou o mundo todo. E você pode ver que existe um governo mais poderoso que está por trás de tudo isso. Tem um todo poderoso que está por trás de tudo, colocando máscara para ver como o povo reage, fechando as coisas para ver como o povo reage, e o povo está caindo direitinho. Eu vou falar de novo o que eu falei semana retrasada. Se não fosse por causa do vírus, eu não fecharia essa igreja. Poderiam me prender, poderiam fazer o que for, mas eu não fecharia essa igreja. Eu continuo fazendo culto. Mas como é um vírus que mata, e como aconteceu no nosso meio, então nós estamos obedecendo, amém? Mas se o governo implantar, a igreja tem que fechar. Não tem vírus, não tem nada, nós vamos continuar com a igreja aberta. Nada pode calar aqueles que realmente conhecem a verdadeira palavra, amém? No passado era assim. Leia Atos capítulo 3, se eu não me engano. Eu acho que é Atos capítulo 3 ou capítulo 5. O governo tentou implantar sobre os homens de lei, o homem de fé, aqueles discípulos, uma lei para que eles não pregassem o evangelho. Não, mais convém a gente obedecer a Deus do que os homens. Pedro falou: espera aí, convém a gente obedecer a Deus, não os homens. Ou seja, tentaram implantar, tentaram calar a voz do evangelho, fechar as igrejas, mas eles continuaram firme e forte. E hoje, quando mandam a gente calar nossa boca, a gente cala. É, não é? Nós não podemos calar nossa boca, não. Cristo está batendo as portas, e o reino dos céus é tomado por esforços. Vamos continuar aqui? Estão entendendo, pessoal? Versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras. As coisas estão acontecendo. O maior índice de fome que acontece no mundo hoje é nessa geração, nessa atualidade. Triplicou o número de pessoas que estão passando fome por causa desse vírus. É, né? Triplicou. E quantas estão morrendo a gente não sabe. Quantas estão morrendo por causa do vírus a gente não sabe. Porque a Bíblia fala peça aqui, fala fome. Foi dado ao poder, ao cavaleiro, aquele que saiu do selo com poder, e juntamente com ele vinha o inferno. Ou seja, o cavaleiro matava a carne, mas a alma ia para o Hades, a alma ia para o inferno. O poder que aquele cavaleiro tinha para matar, mas atrás dele vinha o inferno. Morria a carne, mas a alma ia para o inferno. É isso que a palavra está falando, é isso que a Bíblia está falando. Aqueles que morriam sem Cristo, meu Deus, morria, ia para o inferno, morria pela peste, morria pela fome, morria por aquilo que estava acontecendo naquele tempo, ou que está acontecendo agora, ou que há de acontecer ainda pela frente. A gente não está enxergando. Por isso que eu digo que esse coronavírus é um dos maiores sinais da vinda de Cristo, porque Mateus 24 fala sobre isso, que haveria peste em vários lugares, haveria terremoto aconteceu no Brasil esses dias em São Paulo, por mais que foi pouca a gravidade, mas aconteceu. Um país tropical acontecer terremoto, meu Deus, mas aconteceu. Sinal da vinda do Filho do Homem. O que eu falei há um tempo atrás, foi estudado que esse ano vai ser um dos anos mais rápidos que já passou em toda a história da humanidade. E está acontecendo, né? E aonde que Cristo fala que os dias seriam abreviados, porque se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos se perderia. Se esses dias não tivessem abreviado, até a gente, você se perderia. Por isso que os dias estão sendo abreviados. É um sinal da vinda de Cristo, e a gente não está abrindo os nossos olhos, meu Deus. Muita gente vai ser pega dormindo, como a gente falou. Muita gente vai ser que nem aquelas virgens loucas, que quando o noivo voltar, vai se levantar desesperada, vai pedir um pouco do óleo, do Espírito Santo, do azeite, mas não vai ter. Ele bateu a porta, pode vir, as prudentes, e as loucas vão se desesperar, vão bater na porta de Jesus e falar: o que? Eu não conheço vocês não. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade.
É Bíblia isso, meu Deus. Está escrito na palavra. E tudo que eu estou pregando aqui vai acontecer com muita gente aqui dentro. Vai tentar bater. Eu não te conheço não, pode afastar de mim. Pode afastar de mim, eu não te conheço não. A pior coisa que vai acontecer na vida de uma pessoa, a maior dor que vai acontecer, vai ser quando todo mundo aqui, ou alguns daqui que estão ouvindo a palavra, ou em outras igrejas também, que achavam que seriam salvos, vão chegar diante dele e falar: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos enfermos no teu nome, nós expulsamos demônios no teu nome. Jesus fala: não conheço vocês, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Por isso que eu falo que ver circo pegando fogo, demônio manifestando, pastores achando que tem autoridade contra demônio, quando talvez está em pecado, está ali o demônio manifestado, mas o diabo não faz nada. Por quê, pastor? Porque o nome de Jesus está sendo usado, amém? O nome de Jesus não pode ser defamado. Se a Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante do nome dele, se você em pecado usar o nome de Jesus funciona, mas isso não significa que você tem Deus, é o nome dele que você está usando, amém? Já viu história de muitas pessoas que talvez no mundo viram assombração, espírito, sei lá, alguma coisa. Sangue de Jesus tem poder, não fala isso? E não sai aquela sombra? Não aconteceu? Mas tinha Deus? Não. Tem uma história de uma menina que morava do lado de casa. Toda a vida ela chamava o capiroto, todo dia, e uma hora ele apareceu para ela. Ela viu ele dentro de casa, ela saiu gritando desesperada, ela disse: sangue de Jesus tem poder. Na mesma hora o espírito saiu. Aí tanto que ela chamou, ele apareceu. Isso não significa que é de Deus, é ou não é? Mas pelo nome de Jesus ele saiu. O diabo é obrigado a bater em retirada quando você usa o nome de Jesus. Mas volta a frisar, não significa que você é de Deus. Não significa. O próprio apóstolo Paulo falou assim: olha, deixe que preguem a Cristo, convém que Cristo seja anunciado. Porém uns pregam por contenda, outros por porfia, outros por inveja, outros por dissoluções. Ou seja, deixe que pregue, vão pregar, mas no último dia vão ser condenados. Vão falar de Cristo no altar, mas no último dia vão ser condenados, porque pregaram a letra, mas não praticaram a obra da palavra. Por isso que eu sempre falo: viva a palavra, guarde a palavra, permaneça na palavra, mesmo que fere a sua carne, mesmo que você perde pessoas mais próximas, mas guarde a palavra dentro de você, porque a maior garantia de vida e de salvação na vida de todos aqueles que creem é o Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno, o Evangelho pleno. Claro que uns invertem esse Evangelho por mentira, pregam heresia, pregam aquilo que convém a si mesmo, pregam aquilo para lotar a igreja. Meu Deus, eu não posso ter medo de pregar contra o pecado, porque muitas pessoas não saem da igreja. Não, eu tenho que pregar contra o pecado, porque a coisa que te leva para o inferno é o pecado. Se eu não pregar contra o pecado, você vai para o inferno. E se eu pregar contra o pecado e você sair da igreja, porque você negou a palavra, porque tem pecado, também vai para o inferno. Mesma coisa. Então eu sou obrigado a pregar contra o pecado, amém? Doa em quem doer, doa em mim, doa em você, porque a palavra serve para mim também. Diga graças a Deus. Vocês estão cansados? Paramos aonde? 7? 9? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar a alma. Essa parte foi a que mais me comoveu hoje à tarde quando eu estava lendo. Isso aqui é muito forte. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor de testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida vestes branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. O quinto selo é esse mesmo que vai revelar que você é cristão. O selo dos mártires da igreja. Pensa comigo. O quinto selo é o selo que muitos vão correr, vão se escapar, vão fugir.
uns morreram. O quinto selo é o selo daqueles que não negaram a fé, que morreram à espada por não negar o evangelho de Cristo. E quando foram salvos, falaram para Deus: ó Todo-Poderoso, ó Dominador, será que o Senhor não vai julgar aqueles homens que nos mataram por amor a Ti? O que é que Cristo falou? Não, ainda não, porque ainda tem outros que vão morrer como vocês morreram. Aí quando isso acontecer, aí haverá o julgamento daqueles que mataram os filhos de Deus. Por isso que eu falo, discípulo bom é discípulo morto. Cristão bom é aquele que é morto em amor ao evangelho. Aqui, o Brasil nunca viu o que é o evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque enquanto isso que na Síria, os nossos irmãos cristãos têm que fazer reunião debaixo da terra, meu amigo, tem que fazer reunião escondido, aonde ninguém pode ver, porque se souberem vão ser mortos pelo governo. A gente está aqui hoje com liberdade, pode sair na rua e pregar o evangelho para todo mundo, né? Que ninguém vai te matar. Lá na Síria você tem que tomar cuidado para quem você prega. Lá na Síria você tem que tomar cuidado das palavras que vão sair da sua boca. Um dos países que menos cristão existe, que é 1% de cristão, é na Coreia do Norte. Eles queriam campos de concentração. Quando sabem que existe um cristão, eles pegam o cristão e levam para o campo de concentração para torturar o cristão até ele negar Cristo. E mesmo negando, ele é morto, porque sabe que se não matar, ele pode voltar a aceitar Cristo de novo na vida dele. Ele pode aceitar o mesmo evangelho. Neguei uma vez, mas eu posso trazer para mim o evangelho de novo, porque um dos sinais que negaram a Cristo, mas trouxeram para dentro de si de novo, foi o exemplo de Pedro, que negou Cristo 3 vezes, né? Mas retornou. Você negando o evangelho ou não, você vai ser morto, mesma coisa. Então eu lhe peço que não negue da mesma maneira. Mesmo que você não negue da boca para fora, mas negue do coração, você está negando a Ele. Então nós estamos num país laico, onde a religião é todo mundo pode opinar, todo mundo pode falar, todo mundo pode demonstrar. E é dificilmente ver um cristão verdadeiro aqui. Dificilmente a gente consegue definir quem realmente é cristão de verdade ou não. Porque o dia em que todos vão de compadecer ante o tribunal de Deus, aí vão se manifestar aqueles que são sinceros. Amém? Escuta o que eu estou falando para vocês. A perseguição vai acontecer. A igreja evangélica brasileira, ela vai passar pelo fio da espada. Demora o tempo que for, que eu creio que não vai demorar muito não. Todos que estão ouvindo esse evangelho, todos que estão aqui dentro ouvindo a palavra, vão ser perseguidos. Todos vão ser colocados em campos de concentração. Todos aqui sofrerão por amor a Cristo. Por isso que no livro de Romanos capítulo 8, 36 fala que fomos levados como ovelha para o matadouro por amor a Ele. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. É Deus que nos justifica, amém? Jesus falou assim: olha, aqueles que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Negou a Cristo, esquece, você não tem nem 1% de chance de ser salvo, porque você negou aquele que nunca te negou. Você negou aquele que deu a vida por si naquela cruz para que hoje você tivesse vida. Como a gente sempre fala, Ele morreu a sua morte para que hoje você tivesse vida. A ira de Deus caiu sobre Cristo, a cólera de Deus, a gritaria de Deus caiu sobre Cristo, para que não caísse sobre a gente. Mas nós vamos passar por esse momento, vamos passar pela perseguição. Eu não vou dizer salve-se quem puder, não, porque você que conhece bem o Evangelho de Cristo, está bem instruído acerca das coisas que há de vir. Por isso que João Batista disse: raça de víbora, quem vos impediu para que não cresce nas coisas que hão de vir, as coisas futuras? Quem que impediu vocês? Está vendo o que é o Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo não é um prato de riqueza. O Evangelho de Cristo não nos mostra a maior beleza dessa terra. O Evangelho de Cristo não mostra nada disso. Nos mostra uma ovelha levada muda para o matadouro. Nos mostra as pessoas que nasceram destinadas à morte. Nos mostra pessoas que nasceram, aceitaram o Evangelho de Cristo, que porque foi chamado por Ele, mas no último dia serão mortos por amor a Ele, assim como Ele foi entregue por nós. Amém? E seremos como Paulo: morrer por mim é Cristo. Eu quero ganhar Cristo. Morrer para mim é lucro. Posso morrer hoje, porque a morte só vai me trazer uma coisa: aproximação da minha alma juntamente com meu Deus. Amém? Você tem medo de morrer, meu amigo? Começa a analisar
porque a morte não acaba com a vida do cristão, simplesmente leva ele para casa. Amém? Se Jesus voltasse hoje, ou se acontecesse a perseguição hoje, ou se batessem agora nessa porta dessa igreja, será que devemos estar aqui em 20 e poucas pessoas, 30 e poucas pessoas? Será que todas essas falariam assim: não, eu não vou negar aquele que nunca me negou, eu não vou negar aquele que não me rejeitou, não, eu vou continuar firme e forte. Pode me matar, pode fazer o que querem, mas eu não vou negar ele, não. Eu quero juntamente do meu Pai. Amém? Esse selo está para abrir, e alguns lugares já abriram. Na Síria está sendo morto cristão todos os dias e você não sabe. A Bíblia fala que aqueles que orarão por Jerusalém, seus caminhos prosperaria. O que é Jerusalém? Não significa a cidade de Jerusalém. A nova Jerusalém é a gente. Ora pelos cristãos, ora para que o Evangelho seja expandido a toda criatura. A Bíblia fala que Cristo vai voltar quando o Evangelho for pregado a toda criatura. Hoje a maioria das pessoas já conhece. Poucas pessoas não conhecem o Evangelho de Cristo. Poucas pessoas não ouviram falar de Jesus, porque hoje é pregado na rádio, na televisão, em todos os lugares. Hoje no celular, todo mundo tem celular, a maioria das pessoas tem internet. É ou não é? Então todo mundo já ouviu falar de Cristo. Falta muito pouco para ele voltar, e que ele volte o mais rápido possível, porque a própria palavra de Deus fala que maldito é o homem que falar que o Filho do Homem tardará. Maldito é aquele que vai falar assim: olha, Jesus vai demorar. Isso os meus avós falavam, meu tataravó falava. Mas ele vai vir como um ladrão. Quando que você sabe que ele vai voltar? Porque se o pai de família soubesse o dia que o ladrão viesse para me dar a sua casa, ele já estaria preparado. Então se prepara, que a qualquer momento ele pode voltar. Talvez não para todo mundo, mas para você. Hoje ele pode arrancar o fôlego de vida da sua vida. O livro de Jó fala que por Deus foi limitado e determinado a vida do homem. Você vai vir até aqui, daqui você não passa. Você nasce determinado já o dia da sua morte por Ele. Ele sabe o dia que você vai morrer. Como tem pessoas que falam assim: pastor, mas se tal pessoa tivesse cuidado, morreu um parente meu, ele bebeu tanto, bateu de carro e morreu. Se ele não tivesse morrido, talvez bebido, não teria morrido. Já foi predestinado por Deus o dia da morte dele. Amém? Deus já sabia. Deus sabe o dia que você vai morrer. Seu aniversário não é um dia mais de vida, é um dia menos. A sua senha vai chegar, o seu dia vai chegar. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser agora, não sei. Pode ser quando você sair dessa porta para fora, pode ser quando você for dormir, e pode ser que você nem acorde amanhã. Mas vai acontecer. O dia eu não sei, mas uma hora vai acontecer. E quando acontecer, você vai estar ciente de tudo isso que eu estou pregando para você, tudo isso que eu estou falando. Os selos estão sendo abertos, a palavra está sendo pregada. O cavaleiro do Apocalipse, muitos já foram lançados. Faltam poucos, meu Deus. Os mártires da igreja já estão sofrendo a espada, os seus sangue estão tombando nas ruas. E daqui a pouco, onde acontecer com a gente, como está falando a palavra de Deus, que é o 5º selo, o clamor dos mártires da igreja. Deus falou que isso, falou: calma, ainda não haverá justiça para vocês pelo sangue, porque muitos ainda vão ser mortos à espada pelo Evangelho de Cristo. Amém? Quem quer ser morto pelo Evangelho de Cristo, levanta a mão. E eu quero em nome de Jesus, e que Deus me dê força para me suportar o dia mau, e para você também. Amém?